Código Aberto no ar, 2015 que fica para trás. 2016 que está chegando e você é muito bem-vindo a viver com a gente essa virada de ano em clima de Código Aberto. Virada de ano porque é a nossa 8ª temporada juntos e agora estamos já vivendo o clima de um ano novo. Quando vem ano novo, expectativas novas. Com expectativas novas, sonhos maiores. E eu te pergunto, o que é que você espera de Deus para o teu ano 2016? Mas eu também te pergunto, o que é que Deus espera de você nesse próximo 2016? Por isso o Código Aberto é esse espaço que a gente abre na programação da Novo Tempo, onde aqui a gente estuda a Palavra de Deus de um jeito bem diferente. Mas por mais diferente que seja, é a Palavra de Deus e que venha novo ano, que venha mais Bíblia, que venha mais oração, que venha mais Jesus na vida e que venha mais Código Aberto com você. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco e sendo mais do que nunca um jovem ligadíssimo nas coisas que valem a pena, nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Temporada nova, o apresentador continua o mesmo, mas tem novidade, a novidade são os nossos convidados e se prepare, porque eu já começo apresentando para você esse presentaço de Feliz Ano Novo, temporada com novos convidados. Eu já começo aqui com a Jussara. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, pastor. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Isso mesmo, 2015 para trás, o que é que você mais espera para 2016? Muitas realizações com o poder de Deus. Amém. Agora vamos ser bem específico, um sonho. Pode dizer, pastor, eu quero um carro novo. O que você quer para 2016? Ah, peguei você já de cara, Jussara. Me pegou, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. Olha que legal. Uma viagem. Pode ser uma viagem. Aonde você quer ir? Para um lugar que você queira ir num dia, na vida. Entendeu? Passear na Europa, tudo. É mesmo? Tá aí, ó, 2016, faça planos, não é impossível não, né? Legal, Jussara. Seja bem-vinda. Primeiro programa a gente fica um pouquinho nervoso, mas depois vai ficando bem à vontade. 13 semanas juntos, você é muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, pastor. Tá bom, Jussara? Olha aí, Patrick. Tudo bem, Patrick? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, cara? Tudo jóia. Fiquei feliz. A produção chamou o Patrick pra gente aqui viver 13 semanas juntos. Vai ser muito bom ter você representando os jovens mesmo. Patrick, eu tenho que te perguntar porque Código Aberto é aquele programa informal, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos, pastor. 19 anos, 19 Patrick? anos. Que legal, cara. Um sonho para 2016. Olha, um sonho para mim em 2016, eu acho que é fazer uma viagem para o leste europeu. Eita, já deu Europa, deu leste europeu, gente? Sempre tive muita vontade de conhecer a cultura de lá e tal. Tá, Patrick, a meninada vai ter que saber, a mulherada tá assistindo o programa, tem namorada, não tem? Como é que é o esquema? Não, pastor, projeto 2016, arrumar uma namorada. Então já começou o ano no Código Aberto. Que ótimo, Patrick. Isso aí. Nós vamos ter muitos final de semana para conversar junto e perguntar para eles o que eles fazem, hobby, trabalho, sonhos. Esse pessoal escolhido a dedo pela produção não está aqui por acaso não, Código Aberto, Annelise, né? Oi, pastor, Annelise. Mas Pode chamar de Anne. Vou falar de Anne, tá bom? Sim, por favor. Seja bem-vinda ao Código Aberto, Anne. Obrigada, um prazer Não é estar a primeira com vocês. vez no Código Aberto, então? Não, não é a primeira vez. Nunca gravei a temporada toda. Participei com o pastor Daniel Lidick há não sei quantos anos atrás. Isso, há uns 15 anos atrás. Isso. Ah. E depois também com o pastor Delmar Reis. Aliás, que o pastor Delmar foi antes. Olha, que legal. Mas também foi, acho que 5 lições em cada um, 4, alguma Mas coisa aqui assim. com um cenário desse, um apresentador desse, é a primeira vez. Primeira vez, pastor. Anne, mas aqui, na Rede Novo Tempo você já é conhecido em outros programas, né? Que outros programas você pouquinho. participou aqui? Já vim no consultório de família, já participei do Conexão. Olha aí, Já legal. participei na época da Betina também, no programa Isso, Sempre dela. Mulher. Isso. Ainda vem caixa de música, vem saldo extra, vem muito por Olha, aí, né? pastor, não tô cantando ainda não. Anne, 2016, pelo teu sorrisão a gente já vê que vai ser um ano bom demais. Maravilhoso, pela graça de Deus, pastor. Um dia eu vou perguntar e vou fazer aqui um spoiler das próximas semanas. Um dia eu vou te dar um tempo para você contar umas lutas aí que você passou. Você é um Sim. milagre de Deus, né, Anne? Você Completamente. é a recuperação de uma situação de saúde onde a gente vê a mão de Deus na tua vida. Total. Mas eu vou deixar o telespectador curioso, não perca de Código Aberto, que ainda você vai ouvir falar na história da Anne, que a gente orou e ter a Anne aqui é uma bênção de Deus. Obrigada, Mas vou pastor, ter que agradeço. contar o segredo, né? Você é irmã da Ivy. Ive, que participou. Há umas 3 temporadas Isso atrás. mesmo, E isso o povo mesmo. vai se lembrar, porque a Ivy falava bastante, advogada, você não é advogada, né? Fiz direito também, advoguei uma época também. Hoje atuo em outra área, mas... Então vai ser difícil, cara. Controlar esse povo vai ser difícil. Anne, você veio aqui para falar, tá bom? Sim, muito é um programa obrigada. informal, você é muito bem-vinda, uma jovem representando todos os nossos jovens aqui. E Obrigada, que bom que você está pastor. no Código Aberto.
Muito obrigada Tá legal? pelo convite. E olha agora a visita ilustre, o convidado mais que ilustre, querido jovem. Você não perde por esperar essa nossa próxima temporada, porque a agenda é cheia, não é fácil ter aqui, mas dessa vez, representando a América do Sul, são milhares de jovens nessa América do Sul. E Deus escolheu uma pessoa para estar à frente desses jovens. E no Código Aberto, pastor Carlos Campitelli. Tudo bem, pastor? Daílson, muito bom estar aqui com vocês. Tá bom, Uma pastor. alegria realmente participar dessa programação. Vai ser muito bom estarmos juntos, as 13 lições juntos, conversando, batendo papo. Muito bom estar aqui com vocês. A gente se encontra em alguns eventos, congressos, acabamos às vezes estando juntos lá no palco. Eu vejo que Deus tem usado o senhor para um ministério muito grande. O senhor, porque a gente chama de senhor, mas não vamos parar de falar assim não, né, pastor? Você tá bom, pastor. Tá ótimo, né? Tô me Se eu sentindo chamar aqui, você de senhor, a Anne vai me chamar de senhor, acabou. Senhor dos Anne. pastores é respeitoso, gente. Mas eu agradeço. Mas envelhece. É respeitoso, mas envelhece, né? Ok, Mas pode me estamos chamar aqui de no programa você, tá de bom? jovens, Essa vez. você. Pastorzão, conta pra gente. Faz alguns meses que você está nessa função, é uma Exatamente. tremenda responsabilidade, é uma América do Sul de jovens. Quando você dá uma visão geral, o que você percebe que o nosso jovem mais precisa para 2016? Quando olhamos para a América do Sul, são 8 países, como você bem disse, muitos jovens que estão em nossa igreja. E nós temos sempre sonhos, né? Se você me pergunta também qual é o sonho é realmente um jovem comprometido, Claro. comprometido com desenvolver seus dons. Deus deu dons para cada um de nós, né? E que possa desenvolver seus dons e colocar ao serviço de Deus. E Ele vai fazer coisas miraculosas, né? Deus Amém, é pastor. fantástico em fazer milagre na vida de qualquer um e dos jovens, especialmente quando se coloca nas mãos dele, né? Bom demais. Eu vou repetir para você, telespectador. Estou há 8 temporadas aqui junto com vocês, mas é um privilégio ter o pastor Carlos aqui. Abrir a agenda, estar conosco na Novo Tempo. Aqui em nome da Rede Novo Tempo, eu agradeço, pastor Carlos, porque alguém que não para, tem uma América do Sul para cuidar e está aqui no momento com os nossos jovens. Você vai ouvir, jovem, do nosso pastor dessa temporada, uma visão internacional, continental, mas também uma visão pessoal para você. Não sai daí não, já vamos falar um pouquinho mais da Bíblia, mas agora os nossos convidados musicais. Que legal, hein? Carla e Fernando, é isso mesmo? Isso mesmo, pastor. Super casal, sejam bem-vindos. Eu acho Obrigada, que comigo é um aqui é a prazer. primeira vez que estamos juntos no Código Aberto, né? É a primeira vez. Carla, e aí? Fala um pouquinho da vida de vocês. Então, a gente trabalha no IAP. IAP é a nossa universidade que temos lá em Maringá, né? Isso. Tá ok. Aí lá, ele é o diretor musical do colégio. Bacana, Fernando. E a gente tá lá, é o nosso 10º ano. Ah, 10º ano já, olha aí. Filhos, como é que é a família? Nós temos uma menina de 2 anos e meio, Sofia Lara. E agora eu tô esperando um outro bebê. Olha, então vocês vão cantar 3 aqui hoje, dessa vez, né? É, mais ou menos. Tá bom, não sabe ainda se é menino ou menina? Não, ainda não. Tamo Qual é a no começo. preferência? Acho que Legal, não tenho tanto preferência faz. mais. Tanto faz. Fernando, muito bem-vindo você aqui com a gente. Carla, vocês vão participar, hein? Fiquem espertos aqui na nossa discussão, que músico não fica só para cantar, não. A gente vai conversar um pouquinho, a gente vai conversar sobre a Bíblia, vocês são muito bem-vindos. Vamos à nossa oração especial, Ano Novo chegando. Eu já quero começar aqui pedindo para Anne fazer uma oração de feliz Ano Novo e para que Deus abençoe a nossa discussão de hoje. Oremos. Querido Deus, te agradecemos por este ano que está começando. Começamos ele contigo, é um presente que o Senhor nos dá. Podemos iniciá-lo com vida e a oportunidade de aprendermos mais de Ti. Pedimos que o Senhor nos direcione, fale aos nossos corações, que Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento. Isso tudo te pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom demais. Se você está assistindo o programa inédito, você está em 2015. Se você está assistindo o programa na reprise, já está em 2016. Esse é um programa diferente para a gente celebrar 2016, que está chegando com tudo numa super temporada. E Pastor Carlos, já dou a palavra ao nosso pastor dessa temporada. Eu acho que de todos os momentos que a gente estudou a Bíblia nos últimos trimestres, finalmente abre-se um espaço para a gente na origem de tudo, na essência de tudo. Todo jovem, mais cedo ou mais tarde, faz 3 perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Essas são as perguntas ontológicas da vida. Mais cedo ou mais tarde, só no teu travesseiro, na escuridão da tua vida, você vai ter que responder. Quem eu sou, para onde eu vou? Mas de onde eu vim? E daí, pastor, desabrocha perante nós agora uma semana para discutirmos esse conflito entre o bem e o mal. Existe uma luta entre o bem e o mal? Como é que ela começou, pastor? Com certeza existe o conflito entre bem
e o mal, né? E quando a gente olha para a lição desse trimestre, nós temos várias coisas para conversar, mas a questão da rebelião, como começou tudo dentro do contexto do grande conflito, é apaixonante realmente entender essa questão crucial na vida de qualquer cristão, né? Porque é essa luta realmente entre o bem e o mal. Um conflito, na verdade, que não começou com o ser humano, não começou desde a criação, isso começou antes, e um conflito que começou realmente no céu. E várias perguntas vêm agora quando a gente diz, começou no céu? No céu não era um lugar perfeito? Estava Deus? E como que começou tudo isso aqui? Mas, na verdade, começou dentro do contexto do céu com um ser criado por Deus, perfeito, e aí vem as grandes perguntas que a gente sempre tem, né? Como um ser criado de maneira perfeita, agora vem a cultivar alguma coisa que não provém de Deus. E isso é um grande mistério. Na verdade, a Bíblia não nos revela. E esse é um grande mistério da iniquidade, como chama, ou do pecado, que entrou com Lúcifer, que era um anjo que Deus criou, um grande anjo, um anjo com uma responsabilidade muito importante. E aí vem então a questão da entrada do pecado antes do ser humano no céu. Bacana. Jussara, antes de ir para a Europa, vai responder a pergunta agora. Quando vem na sua mente a luta entre o bem e o mal no céu, a palavra Lúcifer, o que vem na tua mente? Agora, não é assim o que é certo ou errado. O que traz diretamente em você? Lúcifer me lembra o anjo caído. Quando eu pensei, o nome seria luz, seria um anjo de luz lá, mas acabou se tornando um anjo de trevas para nós. Tá bom. Patrick, uma coisa é falar Satanás, o diabo, o maligno, o inimigo. Outra coisa é esse anjo de luz, Lúcifer. Você como um jovem, quando pensa em essa luta do bem e do mal lá no céu, o que vem à tua mente? Olha, eu acho que é como assistir um dos melhores trailers de filme hollywoodiano que existe. Um Star Wars da vida. E a primeira coisa que a gente pensa é toda aquela guerra celestial que aconteceu, todo aquele conflito cósmico. E como isso abalou todas as estruturas do universo inteiro, né? Aquilo é a primeira vez que todos os seres do universo presenciaram esse tipo de rebelião. Então, para mim, é uma coisa assim, meio cósmica, ainda meio mística. Tá, mas você falou nessa geração Star Wars, que eu acho que é mais atualizado do que nunca pelo que está acontecendo nesse momento aqui. Me diga uma coisa, para um jovem, 19 anos, é concreto, é crível, tem como você sentir relevância com tantos filmes falando sobre lutas entre bem e o mal, impérios universais, desde de vampiros, lobisomens, passando por lutas de classes, por gangues, que está muito na moda esses filmes. Até agora a gente está vendo um filme, de novo, intergaláctico. Te pergunto, falar sobre bem e o mal no aspecto bíblico é relevante para o jovem hoje em dia? Eu acho que não só é relevante, mas é crucial para a nossa vivência diária como cristão. Porque a gente vai falar nessa lição, inclusive, de uma luta que é travada a todo instante, inclusive nesse momento, no âmbito pessoal. Então, estudar essa lição, estudar esse assunto, me mostrou também uma guerra que acontece não só muitas vezes nas fronteiras missionárias, mas acontece do meu lado todo dia quando eu vou para o escritório, por exemplo. Olha aí. Então isso, para mim, é, acima de tudo, uma vivência prática, uma guerra diária e pessoal. Bacana, Anne, ele falou uma coisa que já me lembrou de você. Você vive hoje em São Paulo. Isso mesmo. A maior capital, maior cidade dessa América do Sul. Uma loucura. 20 milhões de pessoas apertadas lá. Eu vou muito lá, 3, 4 vezes por semana, a gente se encontra lá. E toda vez que eu entro ali pela Tietê, pela Pinheiros, e olho aquele panelão de prédio, eu olho, meu Deus, é muita gente vivendo aqui. Você acha que cabe numa cidade como São Paulo, na loucura que a gente vive, no cotidiano de um jovem, um universitário que não tem tempo para nada, parar para pensar que um dia teve céu e lá no céu Lúcifer brigou com Deus e essa coisa toda meio lendária? Não tem esse perigo do jovem ver isso como mais um filme do que uma realidade relevante na vida? Tem esse perigo sim, pastor, porque é muita informação, a vida é uma correria, como o senhor falou, aquela cidade é uma loucura, o risco da pessoa não se ater às coisas importantes é muito grande, do jovem não se lembrar disso. Agora, tem uma coisa importante, como você colocou no início, em algum momento o jovem vai precisar responder essas 3 perguntas importantes. Então, ainda que ele nunca tenha ouvido falar em Lúcifer, esse jovem, em algum momento ele vai parar na cama dele, no travesseiro dele e vai pensar assim, mas o que eu estou fazendo?
por que eu estou fazendo? Eu costumo dizer para os meus clientes que eles precisam saber responder essas perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu faço o que eu estou fazendo do jeito que eu faço. Você tem que ter motivo para fazer aquilo que você faz. E que motivo é esse? O que te leva a fazer aquilo que você faz? A ir para o escritório todas as manhãs, a levantar e seguir. Então, no fundo, aquela raizinha está aqui na nossa cabeça. A eternidade, como está em Eclesiastes, está escrita no nosso coração. Agora, quem conhece a Bíblia, quem já ouviu falar de Deus, pode ter uma resposta muito bonita e verdadeira de que Deus nos criou, teve a queda de Lúcifer, enfim, toda a história da criação e do mundo. Agora, quem não conhece, eu imagino que deve ficar, às vezes, numa angústia muito grande, porque fica assim, olha para aquele monte de prédio, fica parado naquele trânsito da Marginal e fala assim, tá, mas é só isso? Acabou. E tudo termina aqui mesmo? E depois? Porque, por maiores que sejam os desafios que a gente enfrente, a gente tem uma esperança e sabe como a história termina. Isso é uma coisa que eu mais gosto na Bíblia. A gente já sabe o final do filme. Eu não gosto de saber final de filme antes de assistir, final Isso de é um livro antes de spoiler, ler. Isso. Mas, nesse caso, a gente já sabe como é que funciona. Que bacana. Carla, vamos lá. Existe uma luta entre o bem e o mal? Existe. E como disse o próprio Patrick, ela corre muito dentro da gente, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil dessa luta hoje que a gente vive. Porque a gente tem que decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado, 24 horas do nosso dia. 2015 fica para trás, trazendo algumas tristes lembranças numa retrospectiva macabra de um ano onde um terremoto devastou do Haiti a vários outros lugares do mundo, lá na região do Monte Everest, Nepal, estragando um monte de pessoas e vidas. Um ano que fica para trás com o Estado Islâmico mostrando a face do terror cada vez mais odiosa e detestável. Um ano que fica para trás com a palavra crise se apresentando mais do que nunca forte para o ano 2016 para nós brasileiros e tantos outros ao redor do mundo. Um ano onde você vê a tendência humana para a violência, um atentado inescrupuloso na França e tantas outras pessoas morrendo, uma barragem que se abre no Brasil e leva lama, vidas e sonhos. 2015 deixa algumas nuances do mal como lembrança na nossa mente. Pastor, eu vou chamar o intervalo, mas a pergunta que eu lhe faço para o nosso telespectador não sair daí. Esse mal que fez parte de 2015 e que, infelizmente, podemos profetizar, 2016 vai ser cheio de sonhos, de bênção, de realizações, de animação, da presença de Deus, mas ainda vai ser um 2016 com a presença do pecado e de elementos do mal na nossa vida. O senhor vai narrar para a gente como começou essa luta entre o bem e o mal. Esse filme, que não é um filme não, é realidade, e que impacta 2015, 2016 e determina a tua eternidade. Não sai daí não, já já a gente volta aqui no programa Código Aberto. Já de volta, e agora a pergunta é para o pastor Carlos Campitelli, líder dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para toda a América do Sul. Pastor Carlos, vivemos no meio do mal, do Estado Islâmico, às vezes até uma derrota do nosso time preferido de futebol, a gente vive as frustrações muito mais graves e às vezes apenas recreativas. Mas o jovem vive essa luta do bem e o mal. Como tudo começou, de maneira bem específica, pastor, lá no céu? Perfeito. Lá no céu, antes, só confirmando aqui o que cada um de vocês estavam falando, né? Eu achei bem interessante aqui a recopilação, a ideia do que significa realmente o conflito entre o bem e o mal, coisa que a gente experimenta desde pequeno, a gente vê, você falava a questão dos filmes, a questão dos desenhos animados, tudo no mundo tem o contexto entre o bem e o mal, entre o errado, entre o correto e as decisões que a gente toma. Isso a gente volta para trás bastantes milhares de anos para trás. Não sabemos realmente uma data específica, sim sabemos porque a Bíblia o especifica e diz em Apocalipse capítulo 12 que houve uma luta no céu entre os anjos de Miguel e o arcanjo, na verdade é Cristo Jesus, e também Lúcifer. Quando falamos de Lúcifer, falamos desse anjo criado por Deus. Ele era bom, anjo, princípio. Exatamente, o querubim cobridor, tinha uma responsabilidade muito importante, estava do lado do trono de Deus, era aquele grande anjo, regente do coral. As funções dele eram aquelas funções de liderança realmente dentro do contexto dos anjos
do céu, anjos criados. Agora vem, como diz Ezequiel, Isaías, e a gente pode se referir basicamente aos aspectos bíblicos, onde relata claramente o que aconteceu com este anjo, o que aconteceu, o que começou a passar aqui dentro do coração dele. Diz que a maldade, o orgulho, a ambição tomou conta dele de tal jeito que ele diz assim: eu sou bom mesmo. Eu acho que eu não somente tenho característica para ser o líder de vários dos anjos, ou regente do coral, ou ter algumas atividades de responsabilidade aqui dentro do céu, senão que eu posso cumprir a função do próprio Cristo e do Deus mesmo. Eu vou me colocar no lugar dele. E então agora ele começa a imaginar isso aqui na sua cabeça e começa a disseminar dentro dos outros anjos a possibilidade de que Deus é um Deus injusto, de que todos têm que ter uma normativa de vida, de adoração a Ele, porque eu não posso entrar dentro desse contexto, porque eu não posso também opinar de tal maneira onde eu possa ter uma função, inclusive, de Deus mesmo. E agora começa a nutrir isso no seu coração e começa a alimentar isso no seu coração, essa ambição, esse orgulho. E vem e diz que da formosura ele se achava demais. Olha, cuidado com você. As pessoas são bonitas, né? Aqui tem gente linda aqui no lugar, né? Mas ser lindo provém de Deus é muito bom, mas se achar é outra coisa. E ele se achou mesmo, disse: eu sou o cara mesmo desse lugar aqui. E então agora eu vou cumprir a função de Deus. Alimenta isso no seu coração e agora começa a briga ideológica. Você entrou, Patrick, até conversou, né? Pensou assim: puxa, como será isso aí, o conflito cósmico? Será que veio arma aí batendo um com o outro, anjos de Jesus e anjos de Lúcifer? Porque realmente ele arrebanhou muita gente com sua ideologia de dizer assim: olha só, eu posso ficar no lugar dele, eu posso liderar também esse movimento. E então agora essa luta, esse conflito cósmico é de posição, de adoração. Agora eu quero essa adoração, eu quero ser aquele ser especial. E então a briga ideológica entra e o conflito entre o bem e o mal começa a se instalar no céu, de tal maneira agora que anjos seguem também ele e começa a colocar na cabeça: eu também vou seguir este Lúcifer, e agora se transforma em Satanás. E agora se instala então realmente o conflito entre o bem e o mal. Anny, a coisa é muito dramática, porque veja, Lúcifer era o melhor dos anjos. Lúcifer era o chefe e o líder dos anjos. Isso. Lúcifer era o capitão dos anjos. Lúcifer seria aquele número 1 dos anjos. Só que Lúcifer era criatura. Desde o começo, ele sempre foi, sempre será criatura. E de alguma maneira, a criatura se usurpou do direito de querer se tornar criador. Isso é muito forte no aspecto do que acontece com Lúcifer, que se reflete no aspecto de todos nós. Ele era o melhor dos anjos, mas ele foi feito por Deus, ao ponto de se achar tão bom que de repente esqueceu que ele tinha, vamos usar a nossa expressão humana, um umbigo para dizer de onde veio. Não, eu não sou dono do meu nariz, eu vim das mãos de um Deus. Como é que chega a esse ponto, né? Pastor, a questão aqui não é a pessoa saber o que ela tem de bom sendo criado por Deus. Como o pastor Carlos colocou, a Bíblia coloca que ele era bonito. A lição dessa semana a gente vê isso, né? E foi uma das coisas Formoso, espetáculo, Exatamente. Imagina. E eu lembro que eu aprendi com um professor de religião na 5ª, 6ª série que quando a Bíblia diz que alguma coisa ou alguém é bonito, você nem imagina quanto era bonito. Então a questão não é Lúcifer reconhecer aquilo que ele faz de bom ou que ele é bonito, enfim. A questão é que Lúcifer contemplou aquilo que ele não deveria contemplar, e é diferente. Quando a gente vai no dicionário, uma das palavras, das expressões para contemplar é você admirar com o pensamento, se demorar naquilo. Uma coisa é quando a tentação bate na porta do seu coração. Isso vai acontecer até Jesus voltar. Outra coisa é quando você fica dialogando com a tentação, namorando a tentação, olhando para ela e dizendo, podia ser, né? E foi o que Lúcifer fez. A ideia subiu no coração dele, como o pastor falou, essa raiz aí, efetivamente a gente vai saber só quando Jesus voltar, quando a gente estiver na eternidade. Mas a ideia subiu para o coração de Lúcifer e ele ficou namorando com aquela ideia. Esse currículo todo vasto, né, pastor Carlos, que o senhor colocou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, pronto, eu posso ser presidente do país. Deus te fez para isso? Foi exatamente o que você colocou.
Deus te criou para quê? Efetivamente, qual é a tua função nesse mundo? Antes que a gente passe por mais rebeliões, e ao longo da história a gente vê que isso acontece muitas vezes, é assim, para que Deus te criou? Em que função Ele te quer? Em que momento da história Ele te colocou e com qual objetivo? Lúcifer tinha um objetivo certo, definido, uma meta traçada, um currículo excelente, mas era ali, para aquele lugar. E no momento que ele ficou se demorando na tentação que subiu no coração dele, Acabou. foi ali que aconteceu o Grande pecado e a queda Patrick, dele. o problema não é ser formoso, o problema é se achar formoso. Eu gosto da expressão que diz, né? Quem se acha, se perde. Na verdade, todo aquele que se acha, já se perdeu faz tempo. Agora, você tem 19 anos. Eu vou pegar muito nessa temporada um pouquinho no teu pé, porque você representa um nicho, um grupo nosso de jovens, que está literalmente engolido pelo marketing, pela televisão, pelo cinema, pelas redes sociais, pelos canais de YouTube, pelo consumo, pelo mercado, pela ganância, pela vontade, pelas startups. Um jovem hoje com 19 anos não quer ficar 10 anos trabalhando para ser promovido, ele quer ser CEO com 21 anos. Você faz parte dessa geração, Patrick. Como é que a gente aprende a lição do ser formoso, mas não se achar formoso, enquanto tem que ser formoso para ganhar espaço no mundo, senão você não é um jovem de autoestima. E aí? Coloquei numa sinuca agora. Uau, essa foi uma sinuca. Eu acho que o ato de Lúcifer, primeiro que quando a gente tenta entender como que surge a imperfeição dentro da perfeição, isso já dá um nó na cabeça. Né? Então, eu entender como um ser perfeito passa a ser imperfeito já é irracional. Né? O guia de estudo fala que o mal nasce de uma forma irracional. Agora, para a vida de um jovem, como eu, por exemplo, penso essa questão de eu sou formoso, mas eu não me acho formoso. Eu acho que Deus criou cada ser humano para atingir o seu máximo potencial. Ele quer que você tenha destaque na sua vida, Ele quer que você cresça, mas que você cresça sabendo, primeiro, que você é criatura. Então, sabendo que aquilo que você está tendo na sua vida, aquilo que Deus está te concedendo, não é um privilégio, não é uma obra da sua mão. E isso Lúcifer deixou de atentar durante um momento que aí começou toda aquela bola de neve que veio a transformar na grande rebelião celestial. Mas eu acho que, acima de tudo, Deus quer que você, jovem, desenvolva o seu máximo potencial, mas sabendo que tudo isso foi concedido por um Criador que mantém e sustenta a sua vida. Hashtag fica a dica, gostei. Valeu, Patrick. E aí? O que você acha, Jussara? Pastor, Lúcifer teve um conceito exagerado de si mesmo. Né? Como os modernos dizem, se achou demais. Se achou o próprio Criador e pior, ele achou que podia fazer um trabalho melhor que o de Deus, que ele queria usurpar o lugar de Deus. Ele não queria ser Deus no sentido de resolver problemas, de ser nosso Salvador, por exemplo. Ele queria apenas a adoração. Ele queria o trono, só isso. Pastor Carlos, agora pergunta, vamos lá. Exatamente, a questão aí já entrou numa questão importantíssima, a questão da adoração. Realmente o que pauta o grande conflito, desde o início até o final, que a gente vai estar estudando no guia e tudo, tem a ver com a adoração. A quem você adora, então Lúcifer justamente queria isso. Aqui, me adorem. Isso a gente vai conversar depois, quando acontece com Jesus, aquela luta entre o conflito, o bem e o mal, de novo, é a adoração. E a chave final, no desfecho final desse grande conflito, tem a ver com adoração. A adoração é a chave aí, né? Gostei porque muitos vão falar assim que realmente a gente está acostumado a dizer que a luta do céu reflete a luta da terra, onde há disputa de poder. A gente quer o poder, só que quando você usa a palavra adoração, não deixa de ser um poder, só que num estágio muito mais elevado. Então já estamos aqui de cara, no primeiro momento dessa temporada, fica com a gente. São 13 momentos para a gente entender esse conflito entre o bem e o mal que impacta você. Mas entenda antes de mais nada, pode ser em São Paulo, pode ser lá na Bahia, pode ser em qualquer lugar desse mundo, onde quer que você esteja. A luta entre o bem e o mal começou por uma questão de adoração. Quem você adora rege a tua vida. Quem rege a tua vida define a tua eternidade. E aí, pastor, fica meio radical agora o céu. Vou te colocar aí numa provocação. Expulsar Satanás do céu. Não teria sido uma atitude meio bélica, meio ditatorial? O Deus do amor, o Deus que vai para a cruz para salvar suas criaturas, agora olha para Lúcifer que pensa diferente e diz, vai embora daqui. E aí? Boa pergunta. Na mira da verdade agora. Vamos lá, pastor. Vamos lá.
quando Lúcifer entra, Deus estava sabendo Sim. o que estava acontecendo e ele não cortou de vez a questão, porque justamente também, como criatura, ele tinha o livre-arbítrio, né? Que essa é uma Sim. questão importantíssima de compreender que Deus nos faz criaturas com uma liberdade também de escolher. E como criatura, ele também tinha essa liberdade. E ele, como começou a cultivar tudo que a gente conversou, começou a rebanhar gente. De tal maneira que agora era, de fato, a oposição dentro do céu. Mas para ficar no céu, para estar do lado de Deus, você o adora. Você está perto dele, você coincide com ele como criatura. Se você reconhece que esse é teu criador, então você vai partir para a adoração dele. E se esse não é teu espaço, então vai ter que sair realmente, porque esse não é o lugar. E então Lúcifer cai do céu, como diz Apocalipse, como diz também em outras referências, cai do céu, vai sair do céu e leva a terceira parte dos anjos, 1/3, na verdade, dos anjos. É muita É gente. muita gente, pastor. É um grupo grande que ele consegue convencer realmente dos argumentos que ele tinha de maneira bem inteligente, né? Então, agora, sai do contexto do céu, mas não é eliminado e fulminado, dizendo, agora eu vou matar você, acabou, vou matar você e todos os anjos que entraram na tua. Ele não disse isso aqui. Por quê? Porque justamente os juízos, os julgamentos de Deus se dariam ao longo do tempo para poder evidenciar, não somente no céu, estamos falando do universo. O universo inteiro, há outros seres criados também que estavam na expectativa de entender o que Deus faria agora com Lúcifer. Vai eliminar ele? Então, agora Deus entra nessa questão de não uma eliminação total e radical do pecado em si, e senão que os juízos de Deus vão se desenvolver ao longo do tempo para que evidenciem no final quem é justo, e esse é Deus ao final. E por isso que Satanás, Sim. já não é Lúcifer, Todo mundo quer falar. sai para lá. Vamos lá. Pastor, 1 Coríntios 15:33, a Bíblia diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. É a Bíblia que está dizendo. É por esse motivo também que Satanás, ainda enquanto Lúcifer, precisava ser expulso do céu. Ninguém vai deixar a maçã podre na fruteira. Vai contaminar as outras frutas. Vai estragar o restante da fruteira. É tudo que vai para o lixo. Vale a pena esse desperdício? Valia a pena deixar Satanás lá, como o pastor falou, uma provocação agora. Não valia a pena deixar ele lá. Ele levou com ele a terça parte dos anjos, que foi muito. E Deus permitiu. Isso, exatamente. Ou seja, isso tem que ficar claro. Deus permitiu, porque ele diz assim, ao longo do tempo, nós vamos evidenciar realmente, então, quem é digno de adoração. Exatamente. Por isso que, então, leva essa 1/3, né? Exatamente. Então, depois, imagina se ele tivesse passado mais tempo, quantos anjos mais, de repente, poderiam, provavelmente, ter se contaminado com ele. Patrick, 30 segundos que eu tenho que chamar um intervalo, mas quero ouvir Vamos você. lá. A gente tem que lembrar que Deus é um Deus de amor, e eu acho que o fato da própria misericórdia dele de não acabar com o mal naquele momento e mostrar para o universo, de fato, as consequências do pecado, demonstra amor. Mas Deus também é um Deus justo. É um Deus que precisa agir de acordo com o que ele estabelece, acima de tudo, com o que é melhor para o universo. Então, entender como Lúcifer caiu é importante, mas eu acho que, acima de tudo, é mais importante a gente ainda entender o que isso me afeta no dia a dia. Isso é uma coisa muito relevante, principalmente para um jovem. É legal a gente estudar essa parte cósmica e tudo mais dessa batalha, mas como que a consequência disso muda o meu dia a dia hoje? Isso que eu acho legal da lição. E aí, Patrick já vem para ser o apresentador do Código Aberto, porque você apresentou o terceiro bloco e vai ser a discussão do nosso último bloco. O que isso impacta na vida de um jovem? Não sai daí, não. Eu só estou me pensando, agora me lembrando, pastor, da coisa dramática, Jussara, que Deus faz. Deus expulsa Lúcifer, mas Deus não mata Lúcifer, porque quem morre nessa história toda é Deus. É isso que a gente vai ver durante esse trimestre. O drama é tão grande que uma coisa é Deus dizer assim, Lúcifer, aqui não dá para estar comigo, vai ficar ali, mas você vai sobreviver, você vai continuar vivendo, mostrando que a adoração é essa, porque se alguém tem que morrer, sou eu. Aí, jovem, você entende porque é dramática essa luta entre o bem e o mal, porque o inimigo não quer você ligando a Novo Tempo, porque o inimigo não quer você abrindo a Bíblia, porque o inimigo não quer você se ajoelhando para orar, porque o inimigo não quer você acompanhando essa temporada.
essa, de todas as temporadas que eu estive até aqui hoje com você, provavelmente será a temporada mais dramática entre o bem e o mal, que nós vamos diretamente no coração daquilo que um jovem ocupa perante o universo, que é o poder de decidir quem você vai seguir, o bem ou o mal, porque o bem e o mal existe. Rápido intervalo, quando a gente voltar, já quero ouvir você, Jussara, sobre a pergunta do Patrick, o que isso quer dizer para o jovem hoje em dia. Passou rápido? Não sai daí, já já a gente volta no último bloco. De volta ao terceiro e último bloco, já passou rápido demais, 2016 chegando e você aqui com a gente no Código Aberto, nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Nós vamos para a música, mas antes da música, então, Jussara, já começa a dar para a gente o tema desse último bloco. Para o jovem na prática, o que significa tudo isso que a gente conversou de Lúcifer expulso do céu, mas sobrevivendo, uma terça dos anjos, esse conflito intergaláctico cósmico, né? Escolhas. Escolhas, boa. Escolhas. Livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que Deus deu aos anjos, Ele deu a nós. Então, nós temos que fazer boas escolhas. Bacana. Então, tudo que a gente vai discutir nesse trimestre juntos, no fundo, no palco de uma plateia universal, está o jovem para decidir o que ele quer da vida. Exatamente. Deus não nos força a nada. Nós Bacana. podemos escolher. Boa, gente. Só começando essa temporada, já vamos para música, super casal, então, né? Carla e Fernando, vocês vão cantar o quê e por quê? Mais maravilhoso, porque é isso que Lúcifer não conseguiu entender. Olha a aí. grandiosidade de Deus e quão maravilhoso Ele é e quanto amor Ele tem por cada um de nós. Desculpa interromper antes da música. No assunto da música, a adoração também faz uma diferença, às vezes causa um problemão no aspecto musical, não é não? Às vezes. Sem dúvida. Por quê? Difícil é adorar a Deus pensando em Deus, outra coisa é você louvar pensando em si mesmo. E no mundo musical, eu sempre pergunto isso para os músicos que chegam aqui, porque eu acho que vocês vivem a maior vitrine entre a luta do bem e o mal, que Satanás sabe muito bem o que é o louvor, o que a música pode fazer, né? Até porque ele era músico, né? Ele tem noção de quanto isso atinge as pessoas e de quanto isso pode atingir a própria pessoa que está representando, assim, porque a gente acaba sendo um transmissor de Deus, né? A gente Olha aí. tem essa visão de que a gente tem que se esvaziar e encher o nosso coração do Espírito Santo para que a gente possa levar algo a mais. Eu acho que essa é a diferença do cantor cristão. Ele não leva a si, a gente tem que conseguir esvaziar e se encher do Espírito Santo. E isso acaba, às vezes, tendo dificuldade, porque o próprio Lúcifer, eles têm noção da Sem influência da dúvida. música. Legal, cara. Então, louve a Deus adorando o Senhor, né? Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria qual ao Pai e nos amaria com infinito amor. Ele proveu e seu amor era sincero. Ele é tudo que disse que iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é para mim. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus
já pude esperar tudo que prometeu e muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso e tudo enfim mais maravilhoso. É o que Cristo é para mim. Fico admirada ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui morrer para me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me ama, quando a pensar quem Ele é e quem eu sou. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos vis. Ele é mais do que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito, muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso e tudo enfim mais maravilhoso. É o que Cristo é para mim. É o que Cristo é para mim. Amém. Que Deus seja louvado. Super casal estreando aqui com a gente no Código Aberto, Carla e Fernando. E a gente fica feliz em ouvir essa música, pastor. Pastor, Campitelli. muito bonito, viu? Eu quero parabenizar a eles dois e quero só fazer uma referência. Fernando significa guerreiro audaz e Carla significa que tem vigor, valente, né? Os dois no conflito do bem e do mal estão aí adorando o Criador de maneira muito bela. Parabéns nesse exército de Amém. músicos. Que Deus abençoe o ministério de Amém. vocês, hein? Amém. Deus seja louvado. E com uma filha, Sofia, então, Sofia Lara. tem a ver com sabedoria, né? Sabedoria. Gente, fantástico. Deus seja louvado. E olha só, jovem, estamos indo para o nosso final desse programa. Eu tenho aqui a Bíblia e um smartphone nas minhas mãos, porque isso aí tem a ver com a tua vida hoje em dia. 2016 chega por aí e cada vez mais estaremos conectados, cada vez mais em comunicação, cada vez mais mergulhados nas redes sociais. Você tem ali o selfie do Código, eu deixo sempre um recadinho para você já sabe, no Facebook do Código Aberto. Mas agora eu quero puxar para você a tua expectativa desse próximo ano. E com isso a gente termina, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. É impressionante o conflito é real. O conflito não é uma brincadeira, não é um filme que você assiste e depois você esquece. Não é uma história que você lê de alguém que contou. O conflito é físico entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre adoração ao Criador ou adoração à criatura se usurpando de Criador. Pode parecer, jovem, muito fácil. Pastor, eu escolho bem. Quero ser feliz. 2016, vou ser santo, vou ser puro, não vou desobedecer não. É só Bíblia, está tudo certo. E aí, você vai na rede social de um jovem e olha na rede social dele um monte de questionamentos errados. Você dá like naquilo que não presta, você dá follow naquilo que deveria ser jogado no lixo, você entra em grupos do WhatsApp que deveria sair desses grupos, você posta no Twitter coisas que não deveriam, coloca fotos no Insta que não deveria jamais estar lá, entra no Snapchat em 24 horas, mostra quem você é para depois ser esquecido. E eu te pergunto, jovem, a luta entre o bem e o mal faz parte da tua vida. Falamos uma coisa da Bíblia, mas somos outras coisas da nossa vida comunicacional das redes sociais. E aí minha pergunta para vocês,
o que isso impacta de maneira prática na vida de um jovem depois de descobrir que o conflito entre o bem e o mal começou por causa da adoração entre Deus e Satanás. Pastor Carlos. E puxar, já está com o Por microfone. favor, Anne, joga então, aí. educação, Claro. você, as damas primeiro. O que impacta diretamente é que nesse mundo cósmico, como falou Patrick, nesse mundo que a gente pode não enxergar, mas é real, nenhum trono fica vazio. Uou. Enquanto a pessoa diz, não acredito nessa história de Satanás e de Deus, ela já escolheu. Porque Deus, ele sempre bate, a gente vê na Bíblia. Ele pede para entrar. Ele pede para sentar do nosso lado e ocupar o trono do nosso coração. Deus pede, ele é educado, ele é um cavalheiro. Satanás invade. É aquele ditado que diz assim, você levantou, foi pegar um refrigerante, perdeu o lugar. Quem senta aqui agora sou eu. Fora quando ele não tenta expulsar Deus, que ele, graças a Deus, nunca consegue, e pegar o lugar dele. É isso que ele está fazendo desde o céu. É isso que o jovem tem que tomar mais cuidado. Enquanto ele diz, não decido, não acredito, ou não decidir de coração, como o senhor falou, né? Como você falou, né? Para falar você e não o senhor. Tá ótimo. Em Obrigado, 2016 eu escolho Deus, mas vai ver a vida que essa pessoa leva, como é que ela tem levado, como é que ela tem vivido. Não adianta dizer A e fazer B. Você precisa se posicionar e viver no meio dessa guerra, desse conflito que a gente vive até Jesus voltar, no lado que você escolheu ficar. É nesse time, é aqui que a gente fica. Valeu, pastor. Um Ótimo. minuto. Escolhas, né? O que ela colocou aqui a Jussara e você está mencionando, toda a nossa vida é feita de escolhas, né? Agora, a partir dessas escolhas que eu faço, estão basadas em quê? Estão basadas na preferência, estão basadas no gosto, estão basadas na vontade que eu tenho. Realmente, dentro do conflito do bem e o mal, as decisões que Satanás te apresenta ou as escolhas para fazer o contrário que Deus apresenta para o bem de você, para o bem de cada um de nós, tem a ver com um basamento misturado verdade com mentira, porque Satanás não quer saber nada com você nem comigo. Na verdade, o que ele quer saber é acabar com cada um de nós para refregar na cara de Deus é o seguinte, eu venci isso aqui. Este aqui é meu, este aqui é meu, este aqui é meu. Então agora, você vai escolher por quem? Se você vai escolher com fundamento no que eu desejo, no que eu gosto, eu acho que isso aqui é mais legal para mim, então esse não é o caminho legal. Quando eu escolho pelo princípio, que Cristo, que está basado na sua palavra, nos bons costumes, nas coisas legais da vida, meu final vai ser um final vitorioso, um final feliz, um dia a dia. Um dia, porque a batalha é travada dia a dia. Quando eu amanheço, quando eu começo o dia, então eu vou me dispor. Que tipo de decisões vou tomar? Estão baseadas em quê? Na preferência, no gosto ou na palavra, no princípio? Quando eu tomo essa escolha pelo princípio, sei que o final é o final feliz. Amém. Esse é o caminho de um jovem ser feliz. Jussara, 1 minuto para você. Tudo se resume ao amor. Primeiro, eu entendo que eu sou criatura, eu tenho um Criador. Então, eu quero, é uma posição minha, eu quero adorar ao meu Criador. E a partir do momento que eu entendo que eu quero adorar, eu tomo essa decisão, a palavra é essa, decisão. Eu decido adorar a Deus por amor, não por medo ou qualquer outra coisa. As escolhas diárias, elas são de acordo com o meu Criador, porque Ele me mostra o que fazer. E aí, Patrick? Deixo as últimas palavras antes das minhas contigo, um jovem representando todos os jovens do Código Aberto. Teu recadinho final. Olha, eu vou confessar que é muito difícil, na prática, a gente tá a todo instante atento para o que está acontecendo ao nosso lado, porque muitas vezes é uma adoração muito sutil. Muitas vezes é uma música, que é uma música romântica, por mais que não seja de um cantor da igreja, é só uma música romântica que eu vou colocar no meu celular. E é engraçado que muitas vezes essa guerra sutil que aos poucos vai nos afastando da guerra real e concreta. E aí quando a gente já vai ver, a gente fez escolhas sutis, a gente viu que a gente participou de uma batalha, uma mini batalha cósmica ali, de uma música instalada no celular, e daqui a pouco a gente já vai ouvir uma música alta numa festa, numa balada. Então, não é fácil a gente viver a prática do grande conflito na vida de um jovem, porque ela começa
ela começa com mini adorações, com mini escolhas. E essas mini escolhas são muito sutis. São muito difíceis de delimitar até onde é a adoração a Deus e onde começa a adoração de Satanás. E essa é uma das principais estratégias que ele vai usar com jovens. Está só começando a temporada, eu já estou encantado com esses 4 convidados. Deus abençoe vocês, nós vamos ficar juntos esse primeiro trimestre do ano. Ano que fica para trás, feliz ano novo começando, 2015 fica para trás, 2016 trazendo a eternidade. Para mim, ano novo tem cheiro de eternidade para decisões corretas. E aproveitando aqui o que cada um de vocês falou, o que você põe no trono define a tua vida. Valeu a frase, nenhum trono fica vazio, quer vencer tentação? Põe outra coisa no lugar, porque deixar vazio, o diabo culpa. Mas gostei do que realmente o Patrick falou das mini batalhas cósmicas. Dentro do teu celular tem uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Lúcifer, naquilo que você põe like no teu Face. E aí, jovem, gosto de ler sempre esse livro, que para mim é o livro de cabeceira da cama depois da Bíblia, Mensagens aos Jovens, de uma grande escritora evangélica, Ellen White, que diz na página 39, olha a frase para começar nossa temporada: vivemos entre os perigos dos últimos dias. Todo o céu se interessa no caráter que vocês estão formando. Nós vamos discutir aqui sobre todo o plano bíblico. A Bíblia vai ser descortinada aos nossos olhos durante todo esse trimestre, nesse conflito do bem e o mal. Mas entenda, o maior conflito bíblico e cósmico se resume em você, em mim. E aí, um dos textos da lição, que eu concluo, João capítulo 16, versículo 33. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo quem venceu? Deus. Deus não expulsou Lúcifer do céu. Deus não matou Lúcifer, apesar de expulsá-lo do céu. Porque Deus morreu e a morte de Deus foi a maior vitória do lado bom da eternidade. Lúcifer já está derrotado. Jovem, você já é vitorioso em Cristo Jesus. Eu tenho agora 30 segundos para acabar com você esse programa, dizer para você, estamos começando um novo ano, é nova criatura, são novos sonhos, são novas experiências, mas é o mesmo Deus. Jovem, entenda uma coisa, tudo que o inimigo puder fazer para bloquear você do céu, ele vai fazer. Agora, tudo que Deus podia fazer, ele já fez. Morrer para você entender que você faz parte dessa geração extraordinária, adrenalizante, entusiasmada para dizer, como um Patrick aqui, eu quero tomar as microdecisões nessa macro experiência cósmica com Deus. Valeu! Forte abraço, estamos só começando, a gente se encontra no próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Até lá!